para todo mundo que está nos acompanhando, que alegria estar com vocês. Mais uma noite, eu sou Marisol Santos, sou vereadora aqui em Caxias do Sul, sou presidente da Frente Parlamentar das Altas Habilidades, e você que já nos acompanha sabe que a gente tem um trabalho muito importante focado na informação, em levar um pouco mais de informação para a nossa comunidade sobre esse tema essencial, altas habilidades, superdotação, as melhores formas da gente compreender, da gente identificar, da gente entender, da gente refletir, debater, de que formas nós, né, como sociedade, a comunidade de maneira geral, pode ajudar essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, esses idosos autohabilidosos. Essa é mais uma palestra, já é o nosso terceiro ciclo de palestras, e essa é a nossa terceira palestra esse ano. Então, para quem está chegando agora, já saiba também que todas as palestras estão disponíveis aqui no YouTube da Câmara, né, o TV Câmara Caxias, e para quem está nos acompanhando também pela TV Câmara, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Vocês já estão vendo aí na tela? Já está comigo, já está dividindo a tela o nosso palestrante de hoje, coisa bem boa. Eu gosto de falar que ele é o Francisco Salles, né? Mas eu fui surpreendida a primeira vez que ele falou conosco, a primeira vez que nós marcamos para conversar, porque Francisco Salles, não é bem assim que a gente conhece ele, nem assim que a gente chama ele. A gente o chama de Chico Bill, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o motivo, inclusive, né? Mas eu já vou dar um spoiler e vou dizer que o Chico Bill, biólogo, né? Especialista em altas habilidades, superdotação, ele é professor de AE, de atendimento educacional especializado, ele tem 2 filhos com altas habilidades, superdotação, ele é palestrante, ele é cofundador, e aí eu já deixo para vocês aqui, ó, já vai acessando aí no Instagram, Vida, terminando com AH, né, altas habilidades, .sd, vida.sd. Vocês vão se surpreender com um conteúdo sensacional que o Chico traz para a gente, aí, com várias orientações, várias questões importantes. E ele também é mentor de adolescentes autohabilidosos. E ele é o palestrante hoje nessa nossa terceira palestra do ciclo de palestras da Frente Parlamentar das Altas Habilidades. Então, antes de passar para ele, só quero reforçar o nosso agradecimento pela companhia de vocês. A gente sabe que ao longo aí da palestra também vão entrando outras pessoas e vão nos assistindo pela TV Câmara, famílias, mães, pais, avós, tios, muitos professores que têm cada vez mais participado dessa nossa mobilização, né, para a gente conseguir entender melhor, e a gente consegue, então, a partir disso, encarar muito melhor, atender muito melhor. Então, a todos eles, muito obrigada. Preciso já, de antemão, fazer um agradecimento a essa equipe que está conosco, né, a minha assessoria também aqui da TV Câmara, o pessoal, muito obrigada por nos apoiar, por estar conosco. E eu sempre gosto de agradecer, porque a gente está falando aqui de inclusão, a gente está falando aqui de enxergar todas as pessoas, então que coisa mais linda que a gente tem aí na tela também. Obrigada, sempre que a gente possa ter a nossa intérprete de Libras, para que o nosso conteúdo possa ser o mais acessível possível. Já falei demais, muito boa noite, Chico Bill, seja muito bem-vindo mais uma vez para falar conosco, e hoje com um tema, mais uma vez, importantíssimo. O título desse nosso bate-papo é Importância do Encontro com Pares para os autohabilidosos superdotados adolescentes. Então, pais, mães, tios, avós, que eu falei aqui, ó, todo mundo muito atento, porque a gente sabe que vem coisa boa por aí. Chico, a palavra é tua, fica muito à vontade, a gente quer te ouvir. Beleza, obrigado. Eu começo agradecendo o convite, o espaço, mais uma vez poder falar um pouquinho sobre altas habilidades. Para mim, não apenas difundir conhecimento, mas é uma expectativa de que esse conhecimento chegue a todos os lares e que isso se torne realmente um conhecimento universal. Eu, como Marisol já bem colocou, tenho experiência familiar, tenho experiência profissional dentro desse ramo de atendimento, dentro dessa área de atuação, e cada vez mais tem ficado evidente o quanto é importante a gente entender todas as nuances da superdotação e suas singularidades, porque aqui no Brasil a gente tem o hábito, infelizmente, um hábito muito ruim de generalizar, de padronizar e esperar que aquilo ali funcione para todos, ou que seja bom
para todos. Há muito tempo fazia-se isso pensando na maioria. Se suprisse a maioria, a minoria, problema, vai lá, caçar uma outra forma de você fazer. Essa não é a nossa preocupação. Mas hoje, felizmente, por conta de todo o processo da inclusão, a gente tem buscado cada vez mais garantir o acesso, as adaptações a cada uma dessas minorias que tem suas necessidades, que tem suas peculiaridades, e é sobre uma delas que eu vou falar aqui com vocês. Eu, enquanto professor, eu digo também que eu sou um contador de histórias, eu gosto de contextualizar para que a história fique compreensível para todos, e não só para quem está já na caminhada com a gente. Então, a gente inicialmente tratava a superdotação basicamente em indivíduos adultos, lá no ano de 1900 e lá vai fumaça, na Europa. E o foco desse público, ou melhor, o foco da sociedade era buscar pessoas que fossem produtivas e lucrativas para aquele período pós-revolução industrial. Então, toda a área artística, toda a área esportiva, toda a área que não gerava lucro para aqueles países foram descartadas, foram deixadas de lado. Então, a gente tem uma Europa ainda majoritariamente branca, classista, machista, onde os homens brancos adultos eram aqueles que acessavam a universidade e que naturalmente acabavam alcançando algum destaque e se destacavam, e com isso, esse foi o grupo que inicialmente foi visto como superdotado. Percebam que aí a gente não tem muitas mulheres, a gente não tem negros, a gente não tem pobres, a gente não tem periféricos. E a gente tem uma área muito restrita, a área da lógica e matemática, a área de linguagens, basicamente essas duas áreas dominando então aí o que era visto como importante, o que era visto como inteligente. Essa imagem, ela se perpetuou por muito tempo e ainda hoje é a imagem que se perpetua para a maioria das pessoas no Brasil e no mundo. Só que a gente precisa entender que desse grupo de superdotados adultos não foram todos os que na infância sobreviveram, se desenvolveram e alcançaram essa adultez ainda manifestando suas características de superdotação. É certo que vários desses ficaram pelo caminho, vários desses tiveram questões onde foi impossibilitado desenvolver as suas potencialidades. Porque quando a gente fala em superdotação, a gente não está falando no resultado, a gente não está falando no produto, a gente está falando num processo, nas potencialidades, nas capacidades de desenvolvimento, que são mais aceleradas, que são mais rápidas, que são mais intensas, mas são capacidades a serem ainda desenvolvidas. E hoje, aqui no Brasil e no mundo, a gente está falando de superdotação na sua fase meio que embrionária, em crianças, em adolescentes, em adultos e em idosos. Mas, naturalmente, o foco maior está sendo nas crianças. E segundo ponto, os adolescentes. Adulto e idoso, a maioria da sociedade, inclusive eles já pensam assim: ah, não, você já sobreviveu até aqui? Que diferença vai fazer uma identificação, ou você saber se é ou se não é? Se sobrar tempo, eu falo disso depois. Mas meu foco hoje vai ser adolescentes. Para a gente poder entender o adolescente, eu vou falar um pouquinho da criança. As crianças, elas têm uma série de peculiaridades que as diferenciam dos adolescentes, e naturalmente quem tem filhos ou filhas vai perceber muito disso do que eu estou falando. Só que quando a gente fala em crianças neuroatípicas, superdotadas, vocês vão ver que essas características elas são muito mais intensas, muito mais presentes e muito mais marcantes. A criança, naturalmente, ela é curiosa, ela tem energia, ela é questionadora, e questionadora não é de embate, não é de disputa de poder, mas é para saber, é para buscar. Quando a gente pega uma criança superdotada, às vezes ela pode até questionar aquele papel da autoridade, da imposição de simplesmente faça isso ou faça aquilo, se ela perceber que não faz sentido. Mas o desenvolvimento da criança superdotada, ela está muito mais voltada para um âmbito individual, um âmbito mais egocêntrico, não vou dizer egoísta, mas eu vou dizer egocêntrico, onde ela está no centro, onde ela quer atenção, onde ela tem as suas necessidades, ela não está se importando muito com as necessidades e as peculiaridades do coleguinha ou da coleguinha, e especialmente esse nicho superdotado
ele acaba sendo, de certa forma, até um pouquinho mais arrogante, porque ele está ali em meio a pares que estão tendo um desenvolvimento mais ou menos padronizado e aquela criança já está mais à frente, e ela enxerga, de certa forma, aquelas crianças como inferiores ou lentas. Aí um ponto que é importante a gente já ir trabalhando na infância, toda a questão da moralidade, das diferenças, do respeito às diferenças do tempo de cada um. E isso são sementinhas para quando ele tiver maior. Porque na infância não são todos que fazem ainda essas sementinhas germinarem. Então, muito superdotado e muito superdotada na infância está ali se achando o último pacote do biscoito. E realmente acaba sendo aquele biscoito que se destaca, que é mais disputado, porque nas séries iniciais é tudo muito simples para eles, pegam muito rápido, aprendem muito rápido e não vem ali nada que normalmente os desafie. Então, tem várias estratégias para poder lidar com essas crianças, mas não vou falar das estratégias agora. Por que eu estou falando disso? Quando a gente vai passando para a adolescência, a nossa necessidade social ela muda. A criança ela está buscando cuidadores, ela está buscando por curiosidade o conhecimento. Então, geralmente, ela vai ter um adulto como referência, pode ser os cuidadores primários, óbvio, pai, mãe, vô, vó, mas tem também toda a atenção voltada para o professor ou professora. Porque naquela imagem de um adulto que transfere para ela segurança, é onde ela vai se sentir à vontade para se desenvolver. E aí é onde, eu vou abrir um parênteses aqui que é a parte, é onde a gente vê tantos traumas, tantos problemas gerados nessa fase escolar inicial, quando um professor ou uma professora não tem afeto, não tem acolhimento e não tem empatia. Faz com que aquela criança se enxergue totalmente inadequada, porque a criança ela não consegue diferenciar o que é comportamento e o que é ela. Então, se a professora chama a atenção pelo seu comportamento ser inadequado, ela vai enxergar que é inadequada e vai fazer de tudo para que aquele comportamento não se repita, porque a criança ela quer ser amada, ela quer ter atenção. Então, seja do pai, da mãe ou da tia da escola. Vocês que já tiveram crianças pequenas devem ter visto tanto que ela chega com o olhinho brilhando quando tem a atenção da tia, quando recebe um elogio, quando tem alguma coisa positiva nessa relação. Agora entrando na adolescência propriamente dita. O adolescente, ele deixa de querer essa referência dos cuidadores primários. O adolescente, naturalmente, ele já parte para uma busca social. Ele já parte para buscar novas aventuras, novos desafios, novos ambientes, porque o cérebro dele passa para ele a ideia de que tudo que ele já tinha a aprender com aqueles cuidadores primários, com aquele ambiente inicial, onde ele estava sendo protegido e desenvolvido, ele já adquiriu. Então, está na hora de partir para o mundo, está na hora de partir para novas aventuras e novas experiências. Ele vai até buscar novos representantes a seguir, novas pessoas que ele vai considerar referências. Pode ser um outro professor, mas aí já não vai ser todo professor, vai ser um professor ou a professora, vai ser um tio, uma tia, e hoje nessa era de internet, vai ser algum influencer, vai ser alguém que está mostrando dentro daquela imagem algo que ele considera ou algo que ela considera interessante ou relevante. E aí eu já vou abrir um parêntese para vocês. O nosso cérebro não consegue diferenciar emocionalmente falando e em questões de memória o que é real do que é fictício, do que é virtual. Vou dar um exemplo simples. Se você assistir um filme de terror, ou uma criança principalmente, o cérebro dela vai fazer com que aquela criança ou aquele adulto revise aquela imagem, reveja aquela imagem para lembrar do perigo, para lembrar do risco. Mesmo não sendo um risco real, mesmo não sendo uma criatura real, há grande chance de você ter pesadelos. Tenho certeza que vocês, adultos, alguma vez já se emocionaram com filmes, novelas. Tá ali acontecendo uma coisa totalmente fictícia, mas você se apega, você se emociona, você se alegra, você chora. O teu cérebro, ele não consegue fazer essa distinção. Isso porque você está adulto. Agora imagina para um adolescente que está passando por uma fase importantíssima de poda de uma série de pensamentos, ideias dos quais ele tinha da infância,
de onde está conhecendo um mundo agora muito maior e muito mais amplo, inclusive vai questionar algumas das várias verdades que ele aprendeu com seu pai, com sua mãe, e aí é por isso que tem tanto conflito, tanto embate desse jovem ou dessa jovem com o pai e a mãe, porque para ele a verdade era o que o pai e a mãe dizia. E agora ele está vendo outros jovens com outras ideias, com outros mundos, com outras vivências. Agora imagina isso tudo amplificado, isso tudo potencializado. Porque quando a gente fala em superdotação, é importante lembrar que o cérebro, enquanto controle de tudo, ele está muito mais intenso, ele está muito mais conectado. É como se ele tivesse muito mais eletrificado. É como se ele tivesse mais neurônios. Na verdade, os neurônios até é verdade. Mas esse cérebro, ele faz conexões muito mais intensas, muito mais rápidas, e isso inclui também as expectativas e deduções que a gente faz do que a gente acha que o outro acha, do que a gente acha que o outro falou, e isso faz com que isso torne ainda mais verdades em um tempo muito mais rápido para ele. O adolescente está buscando referências. Se ele se sentir deslocado, se ele se sentir inapropriado, se ele se sentir inadequado, ele vai se ver como errado, porque as outras referências que ele está observando não se comportam como ele, não pensam como ele, não agem como ele. E se a maioria faz desse jeito e eu não faço, é porque o errado sou eu. Principalmente quando eu sou repreendido em público pelo professor, pela professora, por um líder da igreja, por um avô, por um pai, por uma mãe. Todo tipo de repreensão gera no nosso cérebro como se fosse um foco de atenção. Porque na adolescência a gente está desenvolvendo uma habilidade importantíssima que é a vida social. Lembra que lá na infância nossa maior preocupação é a gente. É uma infância bem egocêntrica. Eu brinco, eu me divirto, eu corro, mas o maior foco sou eu. Agora, na adolescência, o foco vai para fora. O foco são os outros. É a aprovação dos outros, é o convite dos outros, é a companhia dos outros, para que assim eu consiga me estabelecer enquanto um indivíduo nessa sociedade. Porque se eu não sou visto, se eu não sou um indivíduo, não tem para que eu estar aqui. E aí vou abrir um outro parênteses. Esse é um dos motivos que a gente está tendo tanto adoecimento, que a gente está tendo tantos problemas com autoflagelo, com ideação suicida, com depressão, com ansiedade, porque esses jovens, eles estão vivendo hoje um nível de vida virtual muito maior do que a vida real. Uma coisa que a gente escuta muito aqui no Vida, que eu escuto muito no atendimento, são de jovens que não querem socializar no condomínio, na rua, preferem ficar no computador ou no celular, que não tem muitos amigos ou tem poucos amigos na escola, às vezes nenhum, mas passa muito tempo em frente à tela. O que acontece com esse tempo em frente à tela? Se eu estou num jogo em primeira pessoa, se eu estou numa série ou em um filme onde eu vejo jovens socializando, se eu vejo, se eu não, né? Se o meu cérebro capta todas essas imagens de pessoas socializando, de pessoas conversando, interagindo, e principalmente nesses jogos de primeira pessoa, o seu cérebro identifica que você está socializando, porque ali você interage, é você quem controla o movimento, é você quem se desloca para determinado cômodo, é você quem pega uma recompensa. E quando você pega uma recompensa, seu cérebro te dá um bônus, que é uma descarga de neurotransmissores prazerosos. Então, o mundo virtual, ele tem sido muito mais atraente, gratificante e recompensador do que o mundo real. E aí, vou falar agora bem direto para vocês. Para o cérebro daquele adolescente, para o corpo daquele adolescente, aquilo ali é socialização. Então, ele está socializando, ele está interagindo, ele está conversando, ele está buscando novos espaços, novos ambientes e novas aventuras. Só que quando ele vai para a interação real, que ele também vai ter que passar, não é tão recompensador num tempo tão rápido como é num jogo, por exemplo.
não é tão prazeroso e tão emocionante como é num jogo. Vai ficar 4, 5 horas sentado numa cadeira desconfortável, ouvindo coisas que para ele não são importantes, com pessoas que não falam, não tratam e não buscam assuntos parecidos com o que ele gosta ou que ela gosta. Que às vezes pode ser um assunto bem específico, às vezes pode ser um assunto bem diferenciado, pode ser um assunto bem aprofundado, mas não encontra normalmente semelhantes naquele ambiente. Aí ele tem duas opções: ou se vincular mais ao mundo virtual, agora também buscando interações reais, que podem ser em grupos no Discord, que podem ser em comunidades virtuais, que pode ser no Twitter, no TikTok, onde ele vai buscar essa afinidade com a sua área de interesse, ou ele vai tentar se adequar naquele meio onde ele vive, onde ele sobrevive, porque não encontra ali semelhantes. O que seriam esses semelhantes? É o que a gente, dentro da superdotação, chama de pares. Pares seriam semelhantes. A gente tem, dentro da seriação, pares etários. São pares dentro da mesma idade cronológica. Só que a idade cronológica não necessariamente representa idade cognitiva, idade emocional, idade social. Então, quando a gente tem uma criança ou um adolescente superdotado que tem uma idade emocional, uma idade social e uma idade cognitiva mais à frente, ele não vai estar entre pares naquele ambiente de sala de aula. Porque ser par etário é um mero detalhe comparado a todo o resto que faz parte real da vida daquela criança, daquele adolescente. Então, a necessidade de eles encontrarem esses semelhantes por afinidade, por assunto, por área de interesse, ou até mesmo por esquisitices. Eu estou falando em esquisitices porque eu já ouvi umas 5 vezes nos grupos que eu faço acompanhamento o sorriso vindo no rosto e o jovem falando: Nossa, Chico, você não faz ideia como isso aqui faz uma grande diferença para mim, ver que tem outros esquisitos como eu. É óbvio que essa pessoa, ela já enxerga a sua esquisitice como sua individualidade. Ele usa esse termo porque já ouviu outras pessoas falando e chamando ele de esquisito. Mas essa naturalidade no falar, sem aquele pesar no olhar, não está trazendo para ele sofrimento, porque ele percebeu que outros e outras ali já passaram pelas mesmas coisas ou coisas parecidas que ele passou. Por quê? Infelizmente, a nossa sociedade que se desenvolveu baseado nesse modelo industrial, baseado nesse modelo de repetição, baseado nesse modelo de seleção do melhor e desprezo do pior, está o tempo inteiro comparando e competindo um com o outro. E a gente está o tempo inteiro sendo comparado ou sendo apontado com modelos que não são reais. Quando a jovem vai na internet olhar um TikTok, um Twitter, um Instagram, um YouTube, ele não está vendo uma pessoa real, ele está vendo um personagem. Só que para o adolescente, aquilo ali é tão real, ele visualiza aquilo ali como uma coisa tão possível, tão alcançável, que ele se compara, só que ele se frustra. Por quê? Não consegue alcançar aquele nível de potencialidade ou de visibilidade. Lembrando, na adolescência, uma necessidade é ser visto, seja por coisas boas ou seja por coisas ruins, é ser visto. Então, quando a gente vê que esses jovens eles encontram com pares de tema, de área, de conhecimento, de área de interesse ou de desejos de projetos, ou até mesmo de séries, filmes, jogos, eles vão se sentindo mais à vontade, que eles veem que não são os únicos. Eu não sei se vocês já ouviram a história do Patinho Feio, eu acredito que sim. E no final da história a gente descobre que não era um pato, era um cisne. É mais ou menos a mesma ideia. Ninguém está comparando nem está dizendo que um é melhor do que o outro. São animais, cada um com as suas características, cada um com as suas necessidades, aparentemente
muito semelhantes, principalmente quando são filhotes, mas os seus hábitos de vida, seus estilos, suas necessidades, seu tamanho, tudo isso vai se diferenciando. Então, se aquele cisnezinho tivesse a oportunidade de se encontrar com outros cisnes, ou se tivesse a aceitação de que tudo bem ser diferente, ele não teria sofrido tanto que sofreu. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um momento onde todo aquele ou toda aquela que se destaca, seja para mais, ou que se diferencia em comportamentos, é rotulado como ruim, é rotulado como estranho. Infelizmente, a gente não vê aqui no Brasil o se sair bem como algo positivo. A maioria dos olhares que a gente vê ao redor são de inveja, são de, poxa, eu queria estar ali. A gente vê um sorriso verdadeiro, um brilho no olhar de felicidade daquelas pessoas que nos amam. Mas da maioria das pessoas que estão ao nosso redor, a gente vê um olhar meio torto, a gente percebe alguns comentários, está se achando, e imagina isso tudo para um adolescente ou para um adolescente que ainda está desenvolvendo o seu processo de autoimagem, de autoconceito e de autoestima. Eles preferem muitas vezes se desacelerar, diminuir o seu ritmo para não chamar atenção, porque é melhor estar no meio de todo mundo do que se destacar para eles de maneira negativa. Então, estar entre pares é a realização de um sonho para a maioria desses jovens. É poder falar de suas peculiaridades e ser compreendido pelos demais. É poder compartilhar algumas situações que passa e ter acolhimento porque outros já passaram por situações parecidas. Então, quando você vai abrir uma situação dessa para um neurotípico, o neurotípico não passou pelo que você passou, não vive na intensidade que você vive, não experienciou as coisas que você experienciou. Não estou falando que não rola bullying, não estou falando que não rola exclusão com neurotípico, mas a intensidade com que aquilo é sentido e é processado por aquele cérebro altamente desenvolvido é muito mais intenso, é muito mais marcante, é muito mais traumático. E com isso, aquele cérebro vai fazer o quê? Busque enquadrar-se, busque fazer, busque pertencer. Vou dar um exemplo bem triste, mas que infelizmente é real. Vários desses jovens que se envolveram nesses grupos no Discord e que estavam planejando ataque às escolas, eles entraram ali não porque eram ruins, eles entraram ali porque estavam buscando validação e acolhimento. E tiveram validação e acolhimento daqueles líderes do mal, líderes negativos, que se aproveitaram dessa fragilidade, dessa fase da adolescência, de oferecer um acolhimento, de oferecer uma validação, de oferecer um fortalecimento e o aplauso, que é o que muitos jovens precisam. Então, aquele jovem bota na balança. Se eu tenho um ambiente escolar que não me aceita, que não me acolhe, que me exclui, que me faz bullying, me gera sofrimento, e eu tenho aqui meus amigos que me validam, que me apoiam, que me encorajam, eu quero agradar a eles e não a galera da escola. Porque na adolescência, tudo o que eles estão buscando é um grupo de pertencimento. Aí agora pensa no jovem ou na jovem com altas habilidades ou superdotação se sentindo perdida no meio daquele mar de gente e não sendo vista. A maioria das pessoas que está ali não se importa de estar no meio das ondas e não se diferenciar, mas isso, para uma pessoa com superdotação, acaba sendo meio que uma necessidade fisiológica, porque na infância se destacou, na infância foi percebida, na infância ela foi vista. E aí, quando chega na adolescência, toda aquela ideia que aquela criança tinha de que quando eu crescer vai ser tudo melhor ainda, chega na adolescência, ela leva um baque, porque ali ela não tem a validação, na maioria das vezes, ali ela não tem a aceitação,
das suas falas, das suas perguntas, das suas curiosidades. Quando a criança é pequena e o sinal já está perto de bater e ele faz uma pergunta, as outras crianças não reclamam, mas vai fazer isso na adolescência. Você está ali com o seu cérebro borbulhando por conta daquela aula que você ama de história, de matemática, de química, de biologia, e aí o professor ou a professora começa a falar alguma coisa que te interessa e você vai empolgando e mergulha, porque uma das características da superdotação é essa conexão intensa com as suas áreas de interesse. E aí tá ali vivendo aquele êxtase cognitivo e a galera começa a reclamar porque já está quase acabando a aula e fica fazendo pergunta e fica atrapalhando. Então, essa pessoa vai se sentindo inadequada. Chico, que tipo de ambientes então a gente poderia disponibilizar para pares? Porque aqui na minha cidade, aqui no meu estado, não tem NAAS, não tem salas de recurso. O que que a gente pode fazer? Primeiro, buscar na internet essa ferramenta que pode ser muito positiva quando a gente precisa e encontrar grupos, disponibilizar alguns momentos para que esses jovens possam se encontrar. Vou dar como exemplo um dos grupos que eu tenho de atendimento, chamado de Germinação. O Germinação é um encontro de jovens adolescentes com indicativos de altas habilidades, onde, através de muito diálogo, jogos e um pouquinho de teoria, porque eles não estão ali para ter aula, mas sempre eu vou introduzindo uma coisinha ou outra para eles irem se percebendo, irem se reconhecendo, a gente vai trabalhando essa questão da superdotação enquanto ponto positivo, já que na maioria das vezes esses jovens percebem as suas manifestações relacionadas à superdotação como coisas negativas. Então, grupos online, hoje já tem alguns. Ah, Chico, mas olha, eu não quero pagar ou eu não quero um adulto acompanhando, eu acho que vai ser mais interessante só crianças e jovens. Crianças e jovens, é interessante que tenha sim um adulto responsável acompanhando, porque a gente não sabe que tipo de viés pode tomar, que tipos de assuntos podem chegar. Então, é importante que tenha um adulto fazendo esse filtro, fazendo esse acompanhamento. Se vocês não querem disponibilizar um profissional ou pagar um profissional, revezem-se entre os pais, organizem-se entre os pais e montem grupinhos para tratar assuntos variados, para que eles possam falar sobre seus interesses, para que eles possam compartilhar, para que eles possam se sentir vistos. E dali, depois daquela manifestação, vai certeza que vai aparecer alguns ali e vai falar, pô, eu também gosto disso, caraca, eu me amarro nisso daí, ou vamos jogar tal coisa depois, porque é o mesmo assunto que eu gosto. E isso faz muito bem para toda essa questão emocional desse adolescente, de ser visto. Porque eu vou repetir uma coisa que eu já falei. Você falar que seu filho é especial, você falar que sua filha é linda, você falar que é muito inteligente, ok. Mas não é isso que vai abastecer todo o emocional dessa pessoa de validação do que ela realmente é. Ela precisa perceber isso nos outros adolescentes ou nos adultos que sejam a referência de agora. Que pode, sim, ser um pai ou uma mãe? Pode, mas muito raramente. Na maioria das vezes não é, tá? Então, segunda opção que eu já dei. Terceira opção, aqui não tem na AS, não tem nada. Mas e se a gente de tempo em tempo fizer um piquenique com as famílias de superdotados e superdotadas, e aí cada um no seu nicho, as crianças com as crianças, só que óbvio que aí os adultos vão ter que pensar em atividades para essas crianças. Para os jovens, pode pensar em jogos. Gente, jogos, existem tantos jogos que são maravilhosos para poder trabalhar questões relacionadas à superdotação, à tolerância à frustração, à paciência de esperar o tempo do outro, agilidade de pensamento, competitividade, planejamento, um monte de coisas. Porque eles precisam desenvolver essas habilidades com pares. E aí eu já vou dizer o porquê. Imagina que o cérebro dele, vou chutar um valor aqui só para vocês entenderem questão de comparação. Então imagina que o cérebro deles tem uma capacidade 50 de raciocínio num jogo. Se for jogar com pessoas neurotípicas, que vão ter 15, 20, 30, para ele vai estar sobrando nos jogos. Ele vai terminar os desafios primeiro, ele vai pensar em uma jogada primeiro,
e aquilo ali para ele não sendo desafiante, não traz aprendizado. O superdotado ou a superdotada, para aprender, precisa se sentir motivado ou desafiado. E aí, quando a gente traz pares para poderem jogar juntos, por exemplo, ali ele já vai ter que pensar que se não prestar atenção, que se não bolar uma boa estratégia, não vai ser capaz de superar aquele fulano ou aquela fulana, porque também é astuto e também pensa rápido, igual ele ou ela, tá? Então, os jogos são uma excelente estratégia. Outra coisa, a gente pode ver na escola se tem algum programa de acolhimento ou de atendimento do AEE, não especificamente voltado para altas habilidades, mas toda escola pública deve ter, e várias escolas particulares já estão se organizando para isso, já estão abrindo salas de atendimento educacional especializado, e é uma possibilidade para o atendimento desse jovem. Só que normalmente no AEE, esse atendimento ele vai acabar sendo individualizado, porque uma realidade triste que a gente vive em vários municípios, cidades e estados é a fala de que aqui não tem superdotado. Não, aqui não tem nenhum. Ah, o seu filho é o primeiro. Que a gente está pegando esse laudo aqui agora e a gente sabe que isso não pode ser verdade. Essas pessoas, infelizmente, ou é ignorância ou estão de esperteza, porque sabem que pais e mães e famílias unidas são fortes. Então, é melhor manter separado, sabe aquela técnica do dividir para conquistar? Porque à medida em que se encontram, se fortalecem, eles vão ganhando espaço, vão ganhando voz, vão ganhando visibilidade. Então, é importante que vocês busquem dentro da escola de vocês se há outras crianças ou outros adolescentes para que vocês possam conversar sobre. Por quê? Vou até fazer um gancho aqui nesse lance de pares. Mães, principalmente vocês que carregam o fardo aí da família, todo o peso de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, correr na escola, brigar com a escola, fazer seu trabalho e toda aquela sobrecarga emocional de lidar com um filho neuroatípico, vocês precisam de um momento seu, e aí é seu individual, intransferível, mas é importante que você tenha também um momento coletivo com outras mães para poder trocar questões dessa maternidade, questões dessa vivência que é tão pesada, que é tão difícil. Porque as pessoas acham que apenas mães de deficientes ou mães de TEA têm dificuldades. É óbvio que quando a gente quer mostrar o nosso filho, a gente vai mostrar muito mais as qualidades do que os defeitos. Parece que a gente foi ensinado a não mostrar nossas fraquezas, tanto da gente quanto dos que nos cercam. E aí a gente não fica falando para todo mundo os perrengues que a gente passa dentro da superdotação, as crises emocionais, todas as questões relacionadas ao perfeccionismo, a frustração, a ansiedade, a angústia e várias questões que atrapalham ou influenciam de maneira mais ou menos intensa em cada um de vocês. Isso, se a gente ainda fosse falar das sobreestabilidades, que eu não vai dar tempo de falar aqui hoje. É muita coisa que tem para falar, mas só a gente depois vai precisar de outro dia. E vocês precisam desse momento para poder falar, desse momento para poder se ouvir, ouvir outras mães, para que vocês se sintam normais, de ver que você não é a única que está passando por isso. É engraçado que eu ouvi uma mãe falando disso. A gente tem um grupo dentro do Vida que é de acompanhamento familiar. Aí, depois de um encontro do Família, também terminando com AH, uma mãe falou para a Lívia, né, minha esposa, que ela achava que sofria sozinho, mas depois que descobre que o sofrimento é dividido, parece que ele atenua porque ela já começou a enxergar uma esperança de, opa, aqui nessas mães de superdotados mais velhos, eu tenho talvez algumas respostas para coisas que eu vou passar. Eu, com essas mães aqui de filhos mais novos, tenho muita experiência para compartilhar. E aí se torna um espaço de troca. E isso faz bem para qualquer pessoa, se sentir pertencente. Então,
para eu ir direcionando minha fala para o final, porque eu não sei se a gente vai ter tempo para perguntas. Mas quando a gente fala, então, em encontrar com pares, é pensando em um compartilhar de experiências, um compartilhar de aprendizado, um compartilhar de acolhimento que vários desses jovens precisam. E é óbvio que a maioria desses jovens que vão precisar, a gente tem várias teorias que falam de superdotação. A minha preferida e é o que eu mais uso é a de Joseph Renzulli, onde ele traz dois tipos de superdotação. Seria um superdotado acadêmico e um superdotado produtivo e criativo. O acadêmico tem tudo a ver com o que é passado na escola, excelente memorização, aplica muito bem o seu conhecimento, normalmente tira boas notas, então é aquela pessoa que é bem vista na escola. O produtivo criativo, ele tende a ser mais questionador, realmente muito criativo, então quer fazer diferente do que está sendo feito, quer testar coisas novas, prefere muito mais fazer do que ficar ouvindo o que está sendo feito. E isso dentro do ambiente escolar que gera aquela necessidade de comportamento robotizado, de só falar no momento que é permitido, de só opinar quando é permitido e copiar tudo que está sendo copiado, o produtivo criativo ele tende a ser muito problemático dentro da escola. E esses, inclusive, acabam sendo aqueles que sofrem mais dentro do ambiente escolar por conta daquele martírio da repetição. E eu posso ter também um misto dos dois, né? Do acadêmico e do produtivo criativo, onde eu vou ter toda essa necessidade de questionar esse modelo, de fazer diferente, mas aprender bem as coisas que são ensinadas, querer compartilhar, querer falar sobre, e não tem espaço nesses locais. Então, é óbvio que nem todos têm desejo de muita fala. Eu, por exemplo, fui um adolescente que falava mais do que hoje. Então, já dá para imaginar. Hoje eu já falo muito. Na minha adolescência, era muito mais. Eu vivia sendo expulso de sala de aula. E o pessoal ficava transtornado comigo porque eu não precisava ouvir a aula ou não precisava fazer os exercícios, os deveres, e passava com 8, 9, 10. Tranquilo. Então, a gente vê, inclusive esse foi um dos motivos que me fez virar professor, antes ainda de eu saber de superdotação, era eu sempre questionei esse modelo educacional repetitivo, então eu queria ser um professor diferente. Graças a Deus eu consegui ser um professor diferente. Só tive experiências positivas ao longo da minha vida de professor no ensino regular. Até hoje tenho contato com vários dos alunos que hoje já são adultos, crescidos, porque eu já tenho mais de 20 anos de sala de aula, e lembram de como as aulas eram participativas, de como as aulas eram prazerosas, dos espaços que eles tinham de fala, dos momentos em que a gente conversava sobre assuntos aparentemente aleatórios, mas eu estava aproveitando para falar com eles de resiliência, aproveitando para falar com eles sobre boa moral, porque eu acho que o ser humano sempre foi muito mais do que apenas o conhecimento memorizável. E isso, dentro da superdotação, acaba se tornando uma coisa ainda mais intensa, porque se eu tenho uma grande capacidade cognitiva, mas não tenho uma necessidade básica do ser humano, que é receber afeto, que é ser visto enquanto pessoa, que é ser respeitado, eu vou usar esse meu cognitivo para coisas ruins. A gente viu um exemplo muito grande na Segunda Guerra Mundial. Então, muito mais do que trabalhar o cognitivo desses jovens, a gente deve trabalhar todas essas questões de afeto, acolhimento e validação de quem eles são. E isso fica muito mais fácil quando eles não estão se sentindo sozinhos, quando eles percebem em outros adolescentes que, por mais que sejam escassos no seu ambiente de convivência, eles existem e que eles não estão sozinhos e que de tempo em tempo eles vão poder se reencontrar. Esse grupo de atendimento que eu faço, por exemplo, do Germinação, tem alguns jovens que falam que o dia do grupo deles é o melhor dia da semana, porque ele sabe que vai encontrar a galerinha que pensa parecido, ele sabe que vai poder falar do jeito em que ele realmente preferiria falar, mas que na escola precisa ficar pensando, precisa ficar se podando, precisa ficar se vigiando para não ser taxado, para não ser
não sofrer reclamação e, de certa forma, ficar ali invisível. Só que o ruim é que quando essas criaturinhas vão se sentindo invisíveis, eles preferem realmente desaparecer. Seria isso, Marisol. Se tiver perguntas ou fala. Chico, agora no finalzinho deu uma falhadinha no teu áudio aí, mas eu acho que a gente conseguiu pegar. O fim deu como se fosse uma instabilidade aí da internet. É sempre tão bom te ouvir, tão bom te ouvir. Lívia, obrigada, tá, por nos emprestarem um pouquinho. Os filhos também. Porque é muito bom te ouvir, a gente está lendo aí nos relatos isso, né, de fantástica fala, como é sempre bom ouvir o professor Chico Bill, assim, porque nos faz refletir sobre várias questões, né, eu acho que até nesse entendimento das diferenças, né, das necessidades diferentes e das diferenças da criança para o adolescente, para o adulto, que é o que tu falas aí, a gente vai relembrando de muitas histórias e de muitas questões desse momento, né? Do quanto quando a gente não olha, alguém olha, quando a gente não está aqui para acolher, alguém vai acolher. Isso, né, mexe com todos, assim. Eu tenho aqui na frente parlamentar, e já quero aproveitar e agradecer a presença da vereadora Tatiane Frisso, que faz parte da frente parlamentar e está nos acompanhando, e a gente ouve muito aqui os relatos das mães, dos pais, dos familiares, enfim. E eu até comentei com as mães aqui no nosso grupo que muito do que eu te ouço falar são os relatos que eu ouço delas, né? De muitos momentos, assim. Então, como é importante ouvir, como a gente tem, elas têm tentado, e a gente só tenta facilitar dentro do que é possível, mas como elas têm tentado buscar isso, né? De unir esforços, de, inclusive, dentro das escolas, que essa é a dica que tu deu, né? De fortalecer, porque sim, muitas já ouviram em muitos lugares, e a gente já conversou sobre isso. Nossa, puxa vida, o primeiro caso, né? A gente sabe que em algum momento foi o primeiro, mas hoje é difícil que tenha sido. E, por outro lado, a gente vê escolas atentas querendo fazer, mas ainda sem o entendimento do que efetivamente pode ser feito. Então, que coisa bem boa te ouvir em todos esses sentidos. Tem alguns questionamentos e a gente vai fazendo para mais uns 10 minutinhos, pelo menos, se tu não te importa, da gente conversar. Deixa eu agradecer, Marivânia está conosco, a Fátima. Olha, a Fátima faz uma reflexão, que é isso que eu estou falando, né, Fátima? Como é importante a gente se colocar no lugar de um adolescente com altas habilidades, tentar entender tudo isso que vive, tudo isso que passa no momento de turbilhão que é justamente aí a adolescência, né? A Rosângela, ela tinha feito um questionamento, antes a Rosângela disse que é lá de Floripa, né, Florianópolis, Santa Catarina. Então, deixa eu voltar. A gente está Ok. conversando com o Chico Bill, que está falando de Brasília, né, Chico? Sim. Porque eu não falei isso no começo, então deixa eu explicar para as pessoas. O Chico está conversando conosco lá de Brasília, tá? E a Rosângela tinha perguntado, e aí depois tu já vai direto. Ela disse aqui, Vi, que tu é biólogo, da onde veio esse interesse, né? O que despertou para a questão de se especializar em altas habilidades? Perguntou se tu também é autohabilidoso. Depois tu nos conta um pouquinho dessa tua relação. A gente falou no comecinho que é pai também de 2 filhos, né, com altas habilidades de superdotação. Mas ela faz um questionamento aqui. Deixa eu achar a pergunta. Ela contou um pouquinho como é que é, diz que lá ela é prof de educação especial, que começaram a ação pedagógica, com triagens, identificação, desenvolvimento de potenciais. E olha que legal que ela diz aqui, em 2019 não tinha nenhum estudante identificado com indicadores de altas habilidades. Hoje são 55 atendidos na escola, na comunidade, entre pares. A gente sabe que esse 55, né, Rosângela, ainda não reflete o que é, mas olha que legal essa percepção. A gente sente o mesmo em Caxias, quando nós começamos a falar sobre isso. Eram 17, me corrige, deve ter gente 10 média aqui, mas eram 17 lá no comecinho. Hoje a gente sabe que já são 30 e tantos, com mais 15, acho que é isso, né, em fase de identificação. Então a gente está vendo que faltava o nosso olhar, talvez, né? Sim. E ela faz um questionamento, depois até ela pode também te procurar aí no Instagram, ela faz o questionamento do grupo online do Germinação, que tu falou como é que faz para participar. Então, se tu quiser contar um pouquinho, só rapidinho, sobre esse teu interesse, né, pela questão das altas habilidades, se tu é autohabilidoso, essa é uma pergunta da Rosângela, de Santa Catarina.
Tá, beleza. Rosângela, boa noite. Eu vou tentar fazer rapidinho, mas vocês vão ver, é meio complicado. Eu caí nesse universo por conta do meu primogênito, do meu filho, né? Minha esposa foi a primeira a perceber várias coisas nesse aspecto. Parece que o pai é naturalmente lerdo e eu, como tenho a minha empolgação das minhas áreas de interesse, porque sim, eu sou superdotado, acaba que algumas das coisas a gente acaba deixando passar despercebido. Mas resolvi fazer um curso para aprender sobre. Eu sou professor aqui da Secretaria de Estado de Educação e tem uma escola de formação de professores. E foi quando reabriu um curso específico para altas habilidades, que era para habilitação para atuar na sala de altas habilidades, que nessa época meu filho já estava identificado, ele já estava sendo atendido por essa sala, já tinha quase um ano, e eu resolvi fazer o curso, mas a princípio só para autoconhecimento, para mim e para poder gerenciar melhor esse desenvolvimento do meu filho. Só que no final da minha primeira aula, eu não consigo passar despercebido por uma aula. Sempre fui assim, tanto na educação básica, na educação superior, na minha especialização, e não foi diferente. No término da primeira aula, a professora já veio me chamar e falou: Você está trabalhando onde? Aí eu falei que estava no ensino médio e ela: Olha, você tem todo o perfil para trabalhar na sala de recursos. Então, vem para cá. Eu falei: Não, eu vim aqui só egoisticamente mesmo para aprender. Não estou com interesse de atuar na sala de altas habilidades, não. Aí ela: Tá bom. Aí terminava a aula, segunda aula, terceira aula, quarta, ela vinha todo dia falando, porque eu me empolgo no assunto, então eu falo. Além de eu pegar muito rápido coisas que eu me interesso, é uma das minhas características. Outra característica minha é a de fala abundante, né? Então, eu não consigo. Se tem alguma coisa que eu sei que vai acrescentar naquele momento, eu quero falar. Se eu sei que tem alguma coisa que não ficou claro para mim, eu quero perguntar. Então, eu sou sempre muito participativo. Nada hoje que incomode. Eu sei me portar bem. Eu sei que quando eu era mais novo eu era meio descontrolado, né? Falta de controle inibitório. Sim, mas eu quero esclarecer se ficou alguma dúvida. E aí, para encurtar o assunto, eu acabei indo atuar na sala. A princípio, eu ainda não tinha identificação, e hoje, pela experiência, por todos os indicativos e por todo o recorte da minha infância e da minha adolescência, eu fiz um processo de autoidentificação. Nunca fiz avaliação psicométrica, não sei quanto mede meu QI, enfim, outras coisas que depois, se vocês quiserem, entra lá no Vida para a gente conversar. Mas o que para mim, essencialmente, sempre valeu, dentro desses indicativos comportamentais, que se destacam em relação aos pares, quais que podem ser potencializados, quais que podem ser desenvolvidos, quais que precisam ser ajustados. E a gente tem uma série de fatores que existem alguns checklists, e óbvio, não tem um certo e errado, mas que existem uma série de indicativos que mostram para a gente se essa pessoa estaria dentro desse grupo ou não. Seria isso. Chico, sensacional. Tá todo mundo com a mesma sensação que eu? Chico, vem para cá, vamos aqui, senta aqui, vamos bater papo, que a gente tem daí bastante tempo para conversar. Tenho certeza que tem mais gente que está com essa ideia aí. Mas assim, né, eu sei que não vai dar tempo nem da gente responder todos os questionamentos, eu vou fazer mais alguns, mas eu só queria reforçar. Vamos seguir para conseguir conversar e para entender um pouco mais do que a gente não pode falar. Eu estou falando de carteirinha, porque eu sigo e acho sensacional. Vida, quando a gente fala vida, encerrem com AH de altas habilidades, ponto SD. Vida na superdotação, vocês vão se encantar com o que tem de conteúdo lá. A Daiane Ciota, que é da nossa SMED, Secretaria Municipal de Educação, eu sabia que estariam nos acompanhando, tinha certeza, ela disse que é isso mesmo, que os números já ampliaram assim, eles têm feito um trabalho importante, os nossos professores aqui são muito dedicados, então estão sendo qualificados, vem trabalhando sobre isso, a gente sabe que ainda tem muitas dificuldades, porque a gente sabe que o AE, como já nos disse aqui o Chico Bill, né, ele não atende somente os autohabilidosos, né? Então tem uma série de questões que vêm chegando às escolas e que esses professores têm tido que achar formas de trabalhar, mas que importante, assim, a SMED aqui tem feito esse trabalho
de qualificação, de acompanhamento, com essas dicas que são importantes, né? A gente lá no começo tinha medo, viu, Chico? A gente dizia, essas mães que me acompanham, que eu sei que estão comigo aí também, a Aline e a Cirlei, sei que estão aqui acompanhando sempre, né? E todas as outras mães do grupo que fazem parte, várias delas já se manifestaram aqui, a Mari está conosco aqui agora há pouquinho também, a Marivane. Lá no comecinho a gente se perguntava, elas me diziam, Chico, ok, Marisol, mas a gente vai começar a falar sobre isso, e eles vão começar a aparecer, a gente faz o quê? Né? Porque a gente ainda tinha dificuldade também. Então a gente está trabalhando todo mundo junto para conseguir chegar no melhor para eles, né? E eu vi aqui, Cleudete, que coisa boa que tu tá aqui com a gente, ela tá elogiando, dizendo que tu é muito simpático, e além de muito simpático, tá aprendendo muito, Obrigado. tá aprendendo sempre como é bom a gente se sentir pertencente, né? Então agradece por essas possibilidades, a gente que agradece a participação de toda essa turma aqui. Tem uma pergunta que eu achei também super pertinente, que é do Adam. O Adam trabalha conosco aqui na Câmara, ele é assessor de um dos vereadores que faz parte da frente, do vereador Camilles, e ele fez o seguinte questionamento, Chico: como se tornar um adulto de referência para essas crianças e adolescentes, não sendo um auto-habilidoso? E sendo, como reconhecer a própria limitação, canalizar para proporcionar esse acolhimento? Acho que muitos adultos ficaram com essa sensação, né, quando a gente fala no adulto referência, quando tu falava sobre isso. E aí, como é que a gente chega nisso? Assim, vamos falar um pouquinho? Tá, beleza. Quando a gente fala adulto de referência, é aquele adulto que está dentro de uma área que é interessante para aquele jovem ou para aquela jovem. Pode ser uma possível área profissional, uma possível área artística, um possível instrumento que queira aprender, quadrinhos, gibis ou séries que gostam, porque na adolescência eles vão começando a buscar nichos também de interesse. Tá? Eles abrem o leque em várias possibilidades. O cérebro está buscando experimentar. Naturalmente que você, sendo um neurotípico, ou seja, uma pessoa não superdotada, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Se você for uma pessoa esforçada e tiver um bom conhecimento em determinada área, tranquilo, ele vai curtir, vai trocar ideia com você, porque normalmente os adolescentes superdotados, eles não querem trocar ideia aprofundada sobre um assunto com pessoas que só sabem superficialmente. Eles vão achar que é perda de tempo, eles vão achar que é desperdício. Estou generalizando um pouco, mas é óbvio que vários desses aí, eles já têm o controle inibitório, já têm educação, já sabem ouvir, vão te dar atenção, tem toda a questão do meio campo, se ele for uma boa pessoa com a sua inteligência social, vai discretamente ou diretamente te cortar, vai arrumar uma desculpa para arrumar alguma outra coisa para fazer. Agora, independentemente de ser superdotado ou não, uma coisa essencial que vai fazer toda a diferença na vida desses jovens é enxergá-los enquanto pessoas, indivíduos únicos, singulares, que têm suas potencialidades, tratá-los como iguais de maneira respeitosa, sem aquela visão hierárquica de superioridade, porque isso é uma das coisas que distancia muito o superdotado das pessoas, essa ideia de superior e inferior, principalmente quando eles te enxergam de alguma forma positiva, algo que para eles é interessante, como eu, por exemplo, dentro da biologia, ou eu dentro desse meu relacionamento com adolescentes. Os que têm interesse em serem professores, eles vêm conversar comigo, saber como é que é a minha atuação em sala de aula, como que eu fazia, como que eu abordava, porque eles estão pensando já para frente em coisas que eles precisam desenvolver e potencializar, tá? Chico, você falou então que uma pessoa neurotípica não vai ser referência para um superdotado? É mais difícil, mas pode ser. Como eu disse, se você souber bem de uma coisa, tranquilo. Mas o que não quer dizer que você não possa potencializar, que você não possa estimular e que você não possa desenvolver. Até porque, mesmo eu, sendo superdotado, eu não posso limitar o jovem que eu estou atendendo ao meu conhecimento. Eu tenho que estimular ele para ir mais. Não é mais do que eu, é mais do que ele é hoje. Então, o comparativo é dele com ele. Então, eu posso ser uma referência, mas não posso ser um limitador. Então, da mesma forma, você, neurotípico ou qualquer pessoa neurotípica, pode ser uma referência, mas não pode ser um limitador. Estimular que ele continue se desenvolvendo e buscar meios, estratégias ou contatos para que ele possa acessar pessoas
que possam se tornar referências para ele naquela área, dentro de universidades, dentro de empresas, pessoas que você conhece, pessoas que você nem conhece, mas que você viu que parece ser acessível pela internet. Manda um directzinho, manda um e-mail para tentar já fazer uma primeira conexão com esse adulto para que esse jovem possa depois acessar. Porque o jovem, normalmente, ele não quer fazer esse primeiro contato com um desconhecido. Ele prefere ter alguém do lado, e você pode ser esse alguém do lado. Chico, a gente está muito no finzinho aqui, mas eu só queria. A Ana mandou uma pergunta que eu acho ela daria uma conversa de 1 hora aqui, tá? Mas eu queria só a tua opinião sobre isso. Mas é rapidinho. Mas vamos lá. Tem vários questionamentos, mas aí tem questões, por exemplo, sobre mais efetivamente sobre a questão da sobrecitabilidade. Aí a gente precisaria explicar muito, voltar muito, então a gente vai ter que deixar para um outro momento importantíssima, né? Mas aí a gente teria que explicar muito. Só a Ana mandou uma aqui que eu acho que e é a partir de um momento em que tu falou e que eu até fiz uma anotação também. Ela pergunta se não seria a hora de as escolas repensarem séries, anos por faixa de idade. Olha, esse é um ponto bem interessante. Se a gente for pensar na maior parte da população, que são os neurotípicos, eles têm fases de desenvolvimento muito marcantes, muito próximas. E é óbvio que vários outros fatores influenciam nessas fases de desenvolvimento, tanto família, quanto religião, quanto alimentação, fatores sociais, a instrução dos pais. Várias dessas coisas fazem diferença, mas a gente sabe que dentro do público neurotípico a gente tem fases de desenvolvimento muito próximas. Então, para a grande maioria faz sentido, mas para os neuroatípicos, para muitos deles, principalmente os superdotados e superdotadas, não faz sentido. Então, a gente deveria pensar muito mais na capacidade de desenvolvimento daquela criança, na velocidade de desenvolvimento daquela criança, até porque isso acaba sendo muito mais necessário na infância do que na adolescência, mas que a gente pudesse desenvolvê-las dentro do seu ritmo e não forçá-las a andar dentro do ritmo do currículo regular. É óbvio que isso traz aí uma necessidade de olhar muito mais atento e um trabalho muito maior para o corpo docente, para o corpo diretivo. Porque se eu tenho 10 salas de primeiro ano do ensino fundamental e eu dou o mesmo conteúdo para todos, é um trabalho. Agora, se dentro de cada sala dessa eu tiver um superdotado ou uma superdotada, ou mesmo que eu junte todo mundo na mesma sala, eu não posso fazer a mesma adequação para todos, porque cada um é único. E aí é onde a gente vê aí, por exemplo, eu vejo isso constantemente. Aquele PI que você vê que é Ctrl+C, Ctrl+V, de maneira tão generalista e superficial, que não condiz com as necessidades daquele adolescente. Eu vou falar de adolescente porque é o público que eu acompanho, né? Eu acompanho a parte... Na realidade, pré-adolescente eu já acompanho também, e a partir dos 10 anos. Mas como esse olhar ainda da escola não está individualizado. Então, pior ainda se a gente fosse pensar nisso num modelo todo individualizado, que é o ideal, mas que dificuldade seria, pensando dentro dessas etapas de desenvolvimento. Mas o que eu digo que seria mais importante é ter maior flexibilização no currículo como um todo. Até porque a gente já sabe que esse excesso de memorização, esse excesso de cópia, ela não traz aprendizado, porque a maioria das crianças, adolescentes e adultos aprendem para a prova. Passou na prova, o seu cérebro apaga, porque o seu cérebro ele é seletivo, ele não tem espaço infinito. Então ele seleciona o que é relevante, o que é importante, o que é necessário. Aquele conteúdo que você já botou na cabeça que era só para a prova, depois ele apaga. Ele não vai guardar. Então, tem vários conteúdos, química, física, matemática, português, biologia, que você não usou depois daquela prova, não está aí na tua cabeça. Quanto desse conteúdo é realmente necessário? Será que esse é o melhor modelo de selecionar os melhores estudantes para uma universidade, por exemplo? Que são bons em Ctrl+C, Ctrl+V, mas que não sabem solucionar um problema? Que não sabem se gerir emocionalmente? Então, eu vejo muito mais uma mudança de currículo escolar do que mudança de seriação.
inclui aí questões de inteligência emocional, inclui aí várias questões de vida social. É uma coisa boa que a gente já está vendo na Finlândia, que é o 5º ano consecutivo que tem a melhor educação do mundo. O tempo de vida social no parque na primeira infância é muito maior do que o tempo em sala de aula. Não tem tarefa para casa, nem no ensino médio. Porque o que é importante de ser apresentado de conteúdo é feito na escola. Em casa, a criança vai poder brincar, vai poder se aprofundar em alguma área de interesse, vai poder fazer outras coisas que é importante na infância. E aqui, a gente está só botando as criancinhas mais tempo dentro de sala de aula, querendo enfiar mais conteúdo, e a gente já sabe que isso não aumenta o aprendizado. Então, precisamos repensar realmente. E que chacoalhou tudo agora. Bem para o fim, para a gente pensar em tudo que a gente está fazendo, tudo que precisa repensar, né? Coisa bem boa. Chico, não é a primeira vez que o Chico fala conosco da Frente Parlamentar. Ele é isso mesmo, ele é simplesmente sensacional, coisa mais boa de ouvir, de aprender. Tem uma forma, inclusive, além de tudo, né, muito didática de nos explicar, muito clara, que dá essa sensação. Nunca tinha lido tantas mensagens falando sobre essa questão de pertencimento. Parece que a gente está entendendo de uma outra forma. Então, é pela forma tão clara mesmo, como o Chico fala. Não é a primeira vez, eu falei, não vai ser a última, Chico, a gente vai te incomodar em outros momentos, À porque vontade. porque tu sabe disso, né? Como é que é a história do eternamente responsável por aquilo que cativa, não é? Tá aí, né? É chavão, ficou lugar comum essa frase, mas sim, a gente vai precisar muito de ti, tu é necessário, assim, para o andamento disso tudo que a gente está fazendo, para essa mobilização. Nossa, tem muitos questionamentos, depois até te digo para ficar à vontade, dá uma olhadinha ali na questão do YouTube, eu recebi alguns aqui por WhatsApp, quando tu falou sobre o Ctrl+C, Ctrl+V do PEI, teve uma mãe que me disse, pois é, ainda que tem, né, porque a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe, a gente não vê, a gente insiste, né, de ter esse plano educacional individualizado e a gente não sabe, não enxerga, não tem esse acesso, apesar de ser um direito. Então, milhões de vezes obrigada pela tua disponibilidade em falar conosco, em contar um pouco da tua vida, da tua trajetória, de compartilhar conosco os teus conhecimentos, essas questões muito práticas, assim, também, que é o que a gente vem buscando, né, todos os dias. Quando tu falou sobre essa coisa, a Daiane está aqui com a gente, a Daiane da SMED, o Adam colocou mais parques, né, menos essa coisa da burocracia, menos essa coisa do certinho. A gente falou essa semana, Daiane, semana passada, quando a gente teve uma reunião aqui sobre a questão do avanço, né, enfim, aqui com a Frente Parlamentar, e a gente falou muito das crianças pequenininhas, né, da educação infantil ser uma mini escola grande, né, dos nossos pequenos estarem nas cadeirinhas uma atrás da outra, sentadinhos, fazendo, que a gente precisa deixar eles brincarem, que isso que é a hora disso mesmo, né? Então, te ouvir só nos faz ter mais certezas. Muito, muito, muito obrigada. Eu quero dizer para todo mundo que eu vou fazer isso também. No primeiro tempinho que eu tiver, eu vou voltar para essa palestra para assistir desde o começo com outra atenção e fazer algumas anotações que eu não consegui fazer, que eu acho que a gente precisa fazer para melhorar. Vai ficar gravado como estão todas as outras aqui. Mas já fica o convite para vocês no dia 15 de junho. Vocês sabem que o ciclo de palestras, esse aqui é o terceiro, é um por mês, né? Então, dia 15 de junho, também virtual, desenvolvimento de potencial nos adolescentes e adultos, altas habilidades. Francine Fernandes vai falar com a gente, e a Francine, que é psicóloga, neuropsicóloga clínica escolar, especialista em educação especial, desenvolvimento infantil, psicologia educacional e psicoterapia familiar sistêmica, mestrando em ciências da educação especial. Então, já está feito o convite. Chico, não tenho palavras para te agradecer. Muito, muito, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço e é sempre uma honra estar aqui. Aceitarei novos convites, com certeza, quando eles surgirem. E, eventualmente, se o pessoal que mandou perguntas aí quiser depois mandar lá no direct do perfil do Vida, a gente pode combinar uma live de respostas. Uma live só de respostas das perguntas feitas na live do terceiro ciclo. Quem sabe, né? Eu espero que vocês entendam que cada um de vocês tem um papel importante na vida dos filhos e filhas de vocês
na escola dos filhos e filhas de vocês, e vocês, profissional da educação, também. Se você, assim como eu, já sabe que tem muita coisa que não está adequado, pensa no que você pode fazer. A gente não precisa mudar o mundo, não. Mas se você fizer já uma pequena diferença, você vai perceber que é uma grande diferença nas pessoas que estão ao seu redor. Então, faça você a sua parte, se una com pessoas que também querem um mundo um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, porque a gente só ficar reclamando porque ninguém está fazendo, não vai mudar, tá? Obrigado, boa noite, fiquem bem. Eu disse, é cada chacoalhão aqui desse moço que eu vou te dizer uma coisa. Gente, boa noite, muito obrigada pela companhia de vocês todos aqui. Assistam depois de novo, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem. Depois a gente vai mandar esse link também, como a gente sempre faz, para todas as escolas municipais, estaduais, particulares de Caxias, para que possam compartilhar para as mães, para os pais que estão acompanhando. Para quem não é daqui, está aqui, né? A gente tem essa possibilidade na internet de se acompanhar. Sigam o vida.sd para conversar um pouco também com essa pessoa sensacional que esteve com a gente. Chico, boa noite. Muito obrigada a vocês todos, boa noite, a galera da TV Câmara, da comunicação aqui da casa que nos permitiu, as meninas intérpretes de Libras, que eu acho sensacional que estejam conosco, inclusão é uma palavra sempre importante, Samuel, Milena, da minha equipe, envolvidíssimos e sempre, obrigada também, vereadora Tatiane Friis, que está nos acompanhando ainda, obrigada, e a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada, um abraço, boa noite, e a gente fica por aqui.